Estamos de volta aqui no Espectro 2025, congresso idealizado pelo Dr. Tiago Castro. E olha que interessante, como esse médico é tão especial. Ele influencia profissionais de muitos anos que já estão atuando, médicos, psicólogos. E agora também a gente percebe o quão ele é influente em também influenciar jovens, pessoas que estão entrando no mercado, e por isso que nós convidamos hoje Thalita Sales. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso podcast, o Confcast do Espectro 2025. Ai, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar as vivências que estamos tendo aqui nesse congresso maravilhoso. É emocionante, né? Tá com tantos mentores de Demais. qualidade, pessoas com tanta bagagem. Cada palestra que vem, que nos traz, é um abrir de horizontes. A gente fica realmente emocionado com tudo que É está acontecendo radiante, né? aqui. E você estava me comentando que você está se formando em psicologia, né? Tá se graduando. Sim, eu estou no último semestre, estou no 10º, já com a formação marcada para dezembro. E aí estamos naquele fogo, naquele desejo por conhecimento. E o espectro está vindo assim, abrasar, acalmar tudo isso, essa fome, essa sede. Ah, que legal, parabéns, viu? E o que que te fez, o que que te motivou a se formar em psicologia? Bom, na verdade, a minha jornada, ontem foi falado muito sobre a jornada do herói, né? E a minha jornada começou com a suspeita do diagnóstico do meu filho, Sávio, atualmente com 10 anos. E quando foi sinalizado a suspeita do autismo, eu fiquei desnorteada. E aí, agora? O que vai ser? Surge aquela confusão. E o primeiro profissional que eu tive contato foi com um psicólogo. Primeiro encaminhamento, você precisa levar ele no psicólogo. E em busca desse profissional, eu comecei a ver a importância, né, o direcionamento que o psicólogo estava me dando. Eu digo, uau, eu preciso entrar nessa profissão porque eu tenho que ajudar o meu filho, eu preciso entender. Então, o que me trouxe à psicologia foi os questionamentos em torno do autismo. Eu preciso entender do autismo, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu filho para poder ajudar. E eu entrei com essa intenção de ajudar o meu filho, sem saber que a possibilidade de ajudar tantas outras famílias e tantas outras pessoas. Hoje em dia, o meu propósito como psicóloga não é só mais entender o sábio, mas sim dar voz a muitas mães, a muitas famílias que, assim como eu, passam por esse processo do diagnóstico. É verdade. Como que você acha que a sua vivência pode te ajudar na sua profissão? A experiência é tudo, né? Quando você vive, você se coloca nesse lugar do outro. Porque quando eu não tenho essa vivência, eu posso entender da dor. Mas quando eu participo da dor, quando eu participo da jornada exaustiva, quando eu participo daquilo, é diferente. O meu olhar humanizado, ele se torna melhor. Então, eu acredito que o meu diferencial em relação a isso, é saber exatamente o que aquela família está passando. Você vai conseguir falar para os seus pacientes: olha, eu já estive do outro lado da mesa, Já eu estive. sei as suas preocupações. E com certeza desenvolver empatia é muito importante, não é? Justamente. Eu até costumo falar no meu capítulo do livro que a maneira como o diagnóstico é falado para a família, ele tem toda a diferença de aceitação. Entendi. A maneira como o profissional dá essa notícia, dá essa resposta, tem toda uma diferença. É verdade. Porque já é impactante a notícia. Tem que temperar, né? Tem que ser com carinho, com amor, Tem se que, colocando no lugar da pessoa, tem que né? ser muito humanizado. Sim. E falando em livro, você tem um livro aqui, né? Que eu acho que você está evoluindo muito Sim. rápido, né? Porque, olha, mal se formou, já está aí como coautora de um livro de tantos profissionais. Me fala um pouco do livro. Pois é, esse livro aqui surgiu aqui no Congresso Espectro, no primeiro congresso. Eu sou participante desde o início e vou em todos. E surgiu assim, a busca por conhecimento. O Dr. Tiago sempre foi referência. Desde quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, e quando ele lançou o primeiro congresso, eu digo, eu preciso estar naquele lugar.
E aí, eu sou do interior do Pará, eu sou de Novo Repartimento. Pelo seu sotaque, eu tava curioso, eu ia perguntar no final. É do Sim, Paraná, Belém do do Pará? Do Pará, Pará, do do Pará. Pará, lá do interiorzinho, Novo Repartimento. Qual que é a população da cidade, você lembra? Ah, eu não lembro Mas é de pequena. cabeça. Não, é pequena em cidade, mas muito grande em território. Ah, entendi. O Pará é muito grande, o território Sim. paraense é muito grande. E aí eu sempre buscando inovação, eu digo vou comprar minha passagem, vou. E cheguei na literária. A literária já tinha o stand aqui, a parceria com o doutor Tiago, né? E comecei a comprar livros, todos os livros de autismo. Voltei para casa com a mala cheia de livro e com um contato com as meninas da literária, que é sempre. E elas perguntavam, você tem interesse, Thalita? Eu digo, não, mas eu sou só acadêmica. Ela disse, não, nós queremos ouvir os acadêmicos, nós Sim. queremos ver como está sendo o lado, a visão dos acadêmicos, o que eles estão pensando. Aí pois eu vou aceitar o desafio. E foi maravilhoso, maravilhoso. Eu pude dar voz. Então vamos dar um spoiler, né, sobre o conteúdo da sua participação, né? Qual que é o tema? O tema do meu capítulo é autismo, do diagnóstico à aceitação. A aceitação. Porque temos muitas fases. Os estudos dizem que o diagnóstico é comparado a um processo do luto. Nós temos a fase da negação, temos a fase do choque, até a fase da aceitação, que é um Ou processo seja, pelo tempo que você está gradual. falando do luto até a aceitação ali, significa que pode ser um tempo largo, então. Um tempo grande, E cada um tem um tempo. E cada um tem um tempo e tem as suas demandas. E para mim, o diagnóstico, para toda a família, é um processo solitário. É um processo muito difícil, porque você recebe o diagnóstico, você tem aquele choque e começa a se questionar: por que comigo? Por que com a minha família? E aí vem aquelas desinformações, são muitas informações, assim, dos médicos, os profissionais te passam, é isso, e você fica, como assim? E agora, o que eu vou fazer? O medo, o preconceito, né? Então, nessas fases, vem falando cada comportamento que é normal. Sim. Não é anormal você passar por esses comportamentos, porque quando vem o diagnóstico, por que é comparado com o luto? Porque é a perda de um filho idealizado. Sim. É a perda de uma expectativa. Quando você se prepara para ter um filho, você gera expectativas sobre ele, você gera idealizações e é normal. E para algumas mães gera um desapontamento, né? Não, é extremamente isso. E é normal. E existe também a questão da comparação, né? Você olha outras famílias, e aí olha para a sua e vê os problemas, os desafios. E começa, mas por que comigo? Entende? Por que justamente com a minha família? O que eu fiz de errado? E pela sua vivência, você acha que é importante buscar ajuda para encurtar essa aceitação? Sim, é extremamente essencial buscar essa direção. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você se culpa, você se perde, você fica girando em círculos emocionais que poderia ser, com um direcionamento, poderia ser encurtados, poderia Sim. ser menos doloroso. E eu venho falando nisso. Uma coisa que a gente se culpa muito é de não querer sentir. Eu não posso estar com essa decepção porque é meu filho. Mas é normal você se decepcionar. E o que eu trago nesse livro é essa afirmação. E Você não está errado não está decepcionar, errado. né? Porque às vezes a pessoa até se culpa pela decepção. Eu não posso me decepcionar pelo meu filho, mas é natural, né? Você se culpa por pensar que fez alguma coisa de errado. Você se Sim. culpa por sentir que está decepcionada. Então é um mar de culpa que a gente tenta, principalmente as mães, colocar para debaixo do tapete de uma forma mais Sim. simples, esconder, e aquilo é E existe um prejudicial. método para ter uma aceitação mais rápida? Existe, assim, não existe, porque cada família é única. Sim. Cada diagnóstico é único, as vivências das famílias são únicas. No meu caso, o apoio familiar foi muito importante. O meu marido, ele foi mais resistente, e eu acho que todos os pais têm essa resistência, e eu venho falando no livro que também é normal essa resistência. Por quê?
Pelo medo do preconceito, pela desinformação. Ninguém quer receber que o filho vai enfrentar desafios na escola, vai ter Sim. uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na socialização. Então, eu venho falando que a rede de apoio é muito importante. E eu acho que a rede de apoio é muito importante também, porque assim, existe uma preocupação. A Isso, palavra preocupação, ela indica bem isso, que isso. às vezes é uma preocupação que às vezes nem vai acontecer. Então, para que se preocupar previamente, sendo que de repente, né? Porque a gente sabe hoje que com intervenções, né, o autista ele pode ter uma E o vida que te motivou a normal. escrever, fazer participação desse livro? O que me motivou foi dar voz. Como eu Sim, te disse, eu sou do interior do Pará. Eu sei que muitas mães, muitas famílias na minha cidade e no Brasil inteiro passam exatamente por isso. Uai, por que não contar para elas, baseado no que nós temos em evidências nas ciências, que há um sim, caminho a verdade. percorrer, que há um modo mais fácil, que há uma maneira Tem mais como fácil, apaziguador, né? ter E como que mensagem diminuir. você deixaria para as mães, olhando para a câmera lá, que mensagem você daria para elas? Eu queria falar para elas que o diagnóstico, ele não é uma sentença e nem um final de uma história. O diagnóstico é um recomeço, é uma ressignificação, que através dele a gente pode construir pontes de facilitação e que o seu filho não veio com defeito, o seu filho não veio errado, seu filho é ele. Eu queria É guardar essa isso parte. mesmo, é aceitar a Aceitar, realidade, né? É isso, isso mesmo. é isso. E que existe uma luz no fim do túnel, que pode ser apaziguado com um bom acolhimento, E buscando profissionais que não, como o próprio Dr. Tiago Castro, isso. que mostra muito que essa questão, né, o que você aprende aqui. Isso. E que a aceitação, ela é o início de uma transformação. Sim, Eu percebo, tirando por minha história, a partir do momento que nós aceitamos quem o sábio é, sim. entendeu? Ele desenvolveu. A aceitação, ela foi essencialmente na vida de o sábio. O sábio, ele era uma criança antes da aceitação. E depois da aceitação do diagnóstico por mim, pelo pai dele, o sábio é outra criança. Olha, Thalita, parabéns pela entrevista, muito obrigado pelas informações, que esse não seja o primeiro livro e único, que venha outros livros diante de Sim, toda a bagagem que você tem buscado, né, tanto na consultoria do Dr. Castro, como também de sim. outros que você vai estar fazendo, e que tenho certeza que vai ser sucesso, né, esse livro, transmitindo toda essa experiência que você tem adquirido, tá bom? Ok, muito Muito obrigado pela obrigada. sua participação. Obrigada a vocês E a por dar voz à minha pessoa. E a gente agradece você. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Espectro 2025.